noite, Itapetininga. Começa agora mais um jornal. Está começando, né? Colocaram os créditos aí erroneamente. Começa agora mais um jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir aqui com os nossos ilustríssimos convidados. Nessa segunda-feira, dia 24 de junho, uma segunda-feira fria, chuvosa, todo mundo com certeza assistindo o Jornal Cidade Livre na sua casa, debaixo de um cobertor, tomando um café Santo André, o legítimo sabor do café aqui, ó. Ei, café Santo André. Galo, seja bem-vindo. Esse é de merchan, pegar você tomando um café merchan. Mas tá seja bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui junto com nobres advogados e apresentador aqui. Se aqui em Itapetininga está frio, lá no Eco Explorer está mais ainda. São 3 graus de diferença. 3 graus? É. São 3 graus, eu às vezes faço aferição da temperatura, né? E geralmente dá 3 graus de diferença, de 2 a 3 graus. Está 15 lá, deve estar uns 12 agora. Não exatamente na minha casa ali, né? Você dá uma volta ali embaixo da mata, certo? Ali chega a dar 3 graus de diferença. Para quem não conhece, o Eco Explorer lá, o parque lá onde o Galo reside, também tem um parque. Qual que é o endereço, Galo? É na rua Luiz Barrete, sem número, Jardim Moraes Rosa. Jardim Moraes Rosa, perto do Maricota, Jardim Brasil. Eu costumo dizer ali um ponto de referência, para baixo das escolas ali, o Astor Vasques, o Carlos Eduardo, né? Quem tiver interesse, muito bom, muito gostoso o parque lá, o Eco Explorer aqui do nosso amigo Galo. Fábio Coelho, seja bem-vindo. Muito boa noite a vocês. Para mim também é uma grande honra, estou aí à disposição. Eu pedi um golinho de café, me trouxeram quase 1 litro aqui, meu Deus. Haja café para cuidar bem do programa aqui hoje. Jornais nas bancas, Folha de Itapetininga desse final de semana é obviamente falando das manifestações aqui na cidade. Manifestações reúnem grande contingente também em Itapetininga. Muitas placas aqui, ó. Luto pelo SUS, dignidade e respeito ao funcionário público, do povo pelo povo para o povo, fica quieto Pelé, sobrou até pro Pelé aqui, Itapetininga. Então tá aí, nosso jornal Folha de Itapetininga. E queria fazer um agradecimento, tenho também o jornal O Dia, que está também falando dos protestos, né? Por gentilmente ter colocado a minha foto aqui no jornal, mesmo sem eu pedir. Então é bom deixar clara a minha foto aqui, ó. Mesmo sem eu pedir, colocou a minha, colocou o Lalo, o nosso amigo Lalo aqui, ó. Para quem não conhece o Lalo, que nunca apareceu na TV, esse é o Lalo. Obrigado, Jornal O Dia, pela lembrança. Também distribuição livre na cidade. A partir desse final de semana já está no número 17, o Jornal O Dia, com os destaques aqui da nossa cidade, especialmente os protestos e a greve do Hospital Regional de Itapetininga, que a gente vai debater um pouco na segunda parte do programa. Mas sem perder tempo, vamos para as notícias do dia. Governador de São Paulo suspende reajuste do pedágio nas rodovias estaduais. Geraldo Alckmin anunciou nesta segunda-feira a suspensão do reajuste do valor dos pedágios cobrados nas rodovias privatizadas de todo o estado. Pelos contratos firmados entre o governo e as concessionárias, o reajuste deveria ser aplicado a partir do dia 1º de julho. O reajuste não está sendo adiado por 1 ano, ele está sendo cancelado. Nós estamos assumindo o custo disso por 1 ano, informou o governador. Ele negou que a medida seja populista. Segundo ele, a decisão foi tomada após 2 anos e meio de um trabalho do governo estadual em torno dos contratos de concessão de longo prazo. Galo, vínhamos aí em crescente aumento dos pedágios nos últimos anos, aí cada vez aumentando mais, e justamente nesse ano ele disse que tinha um projeto aqui de 2 anos e meio de estudo sobre esses contratos. Você acredita nisso ou não? Lógico que não, né? Ele é muito esperto, né? Ele aproveitou, viu a experiência do Haddad, que não foi muito boa, e aproveitou para não subir o pedágio, que, diga-se de passagem, o pedágio mais caro do mundo, certo? Daqui a Tatuí, gente, é mais de 10 centavos o quilômetro rodado. 10 centavos o quilômetro rodado, é um absurdo. Esses pedágios, essas concessões, certo? Eu tive a oportunidade de morar fora, eu viajava de Londres a Birmingham, a gente pagava 5 libras
para viajar 200 quilômetros, certo? Estrada que não era concessão, estrada que era privatizada, que a própria empresa fazia a estrada, fazia a pavimentação, construía os pedágios, construía tudo, depois que ela começava a cobrar. Diga-se de passagem, do outro lado, gente, do outro lado, por exemplo, existe a estrada principal, que é a pedagiada lá, e existe uma estrada que não é pedagiada, que é a estrada federal, que é a estrada estadual, municipal, que é a alternativa, que você pode recorrer à estrada alternativa. Pelo menos tinha uma alternativa em São Paulo, tinha uma alternativa. Tem. Aqui não tem, você tem que passar pela pedagiada. Eu acho muito caro. Fábio Coelho, essa questão foi populismo do Alckmin? Eu acho que se ele fez isso agora, está ótimo. É bom que sinta que acho que a população pediu, tá mostrando mais que vai brigar e que vai lutar. Eu acho muito importante isso. Eu estava vendo lá pelo Facebook hoje e gente reclamando, falando, agora porque ele ficou com medo, receio. Gente, se fez, ótimo. O que a gente não pode é reclamar quando não faz e quando faz. Eu acho uma coisa importante. Se foi feito, se não foi dado esse aumento, embora eu acho caro também, mas se não foi dado esse aumento, ótimo, não vamos reclamar. Não precisa aplaudir, mas não precisa ficar pondo crítica quando alguém faz alguma coisa boa. Vamos deixar como está. É ótimo, mostrou que o povo está aí, mostrando a que veio, mostrando que vai reclamar, que vai fazer pressão, e eles estão percebendo isso. É para isso que, tudo isso que está acontecendo é para essa finalidade mesmo. E em São Paulo paga-se um valor abusivo ou você acha que... Eu acho caro. Nossa, extremamente caro. Extremamente caro. Extremamente caro. E até é impeditivo de você fazer algumas viagens. Tem hora que você não pode sair daqui. Encarece produtos também. Encarece, né? Tudo, né? Porque daí tem toda a logística, que é o custo que tem para o produto chegar até um certo lugar e tal. Galo, você acha que o valor dos pedágios tinha que ser pauta também de discussão nesses movimentos atuais em São Paulo, no Brasil? Eu acho que está demorando, né, para o pessoal reivindicar isso daí e começar a se manifestar diante desses absurdos que é o preço do pedágio, principalmente no estado de São Paulo, estado do Paraná, que é muito Paraná, o caro. governo lá, o Requião, na época, quando ele entrou, ele falou, abaixa o pedágio ou eu corto. Foi muito elogiado. Em São Paulo parece que não teve nada nesse sentido. O governo do PT no Rio Grande do Sul acabou com os pedágios das estradas, das concessões, que é eu esqueço o nome do governador, Tarso Genro. Ele acabou com os pedágios, porque eram muito abusivos, já estavam começando a cobrar de motocicleta, certo? Então ele acabou com os pedágios. Seria uma boa ideia aqui no estado de São Paulo, né? Fábio, a questão é a seguinte. É um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo. O governador disse que vai assumir o custo por um ano. Não vai aumentar o pedágio, mas vai assumir o custo por um ano. Também não vai encarecer alguma coisa para o consumidor final, isso? Depende, na minha opinião, só fica mais caro se por um acaso a própria empresa tiver que gastar mais. Como eu acho que ela não vai gastar mais, o custo não vai. Se aumentar o diesel, aí eu acho que aumenta tudo, isso não tenha dúvida. Eu não consigo enxergar como que eles vão repassar o que não teve aumento. Se ele vai segurar por um ano ou vai suportar por um ano, espere que no ano que vem venha alguma coisa. Então, mas o Estado vai assumir, isso acha correto o Estado assumir ou para fazer uma auditoria desse contrato aqui com as concessionárias? Eu acho que está correto ele assumir, embora não tenha eu procuração e nem sou PSDB, mas eu acho que está correto ele assumir qualquer ônus que venha cair nas nossas costas. A gente já paga imposto demais. Imposto, taxa, contribuição, a gente já paga demais. Uma coisa a mais, eu estava escutando ontem o prefeito de Porto Alegre, acho que hoje cedo, ele falar que ele vai pedir para que a Dilma crie a CID novamente sobre os combustíveis, que é para poder fazer com que o transporte público seja gratuito. Ou seja, vai mais uma tributação em quem usa carro. E muita gente usa carro por necessidade, não é porque é luxo. Tem gente que usa por necessidade. Então, veja bem,
você vai ter mais um tributo ou vai aumentar um que já existe para poder custear uma coisa que, na realidade, é má administração, seja de quem for e de qual partido for. Principalmente, viu, Fábio, principalmente em São Paulo, que o transporte coletivo é terrível, né? É péssimo. Quando a gente fala em transporte coletivo em São Paulo, eu gosto de lembrar, não gosto do Maluf, mas eu queria lembrar o seguinte: o Maluf construiu quase 40 quilômetros de metrô em São Paulo. Quase 40 quilômetros de metrô. E nesses quase 20 anos do governo do PSDB, no estado de São Paulo, eles construíram 9 quilômetros de metrô. 9 quilômetros de metrô. Eu acho que foi pouco, Fábio, diante do crescimento relacionado a isso daí, certo? Gente importante, toca o telefone na hora do programa, né, galera? Eu não sei nem desligar esse aqui. Deixa eu desligar para você. Pode continuar seu raciocínio. Então, eu acho que ele construiu pouco. Pronto, tá desligado. Diante do tempo que eles ficaram lá. Então, eu falei para vocês, o Maluf construiu quase 40 quilômetros de metrô, certo? Caro, de uma forma ou de outra, mas construiu. Hoje a gente usa o metrô. Por sinal, o metrô de São Paulo é um dos metrôs mais limpos do mundo. Do mundo. Do mundo. O Fábio teve a oportunidade de conhecer outros metrôs? Tive. Em lugar nenhum do mundo. Não. Nem na Suíça, nem não é tão limpo quanto o metrô de São Paulo. Meus parabéns ao metrô de São Paulo. Impressionante. Mas falta estações. Por exemplo, o metrô de Londres tem quase 500 quilômetros de extensão. O nosso deve ter 70, 80 mais ou menos, né? Fábio, e essa questão, como você acha que o governador conduziu esses protestos em São Paulo? Eu acho que aí respingou nos dois, nele, Haddad, e no próprio Alckmin. Porque essa questão de tarifa de ônibus pega tanto pega tanto um quanto o outro. Eu acho que se pegou mal, como pegou mal e a gente viu, e só retroagiram porque viram que estava uma pressão grande e tal, foi ruim para os dois lados. Tanto lá para o PT quanto para o PSDB não ficou legal. Para o Alckmin, porque tentou manter até o último momento esse aumento, falou que até, segundo consta, aconselhou ao próprio Haddad a vamos manter, vamos lutar para ficar e tal. E para o próprio Haddad ficou ruim aquela história de ir falar com a Dilma e com o João Santana, que não faz parte de nada, e com o Lula no aeroporto para ver como ia fazer. Então, assim, para eles dois eu acho que ficou ruim. Agora, ficou bom para a população, que mostra que se ela tiver força e união e objetivo, principalmente foco, vai dar certo. E depois, abaixaram o MPL, lá, o Movimento Passe Livre, conseguiu fazer uma grande manifestação em São Paulo, abaixaram os 20 centavos, e agora? Qual é o futuro dos movimentos? Eu estive vendo lá, inclusive o movimento do Passe Livre está reunido com a Dilma, né? Isso, nós vamos debater hoje, né? Agora. Para ver algum... Hoje, né? Se reuniu, né? Já acabou. Já se reuniram, eu não vi ainda qual o resultado, para ver se consegue mais coisas relacionadas a isso, como alguns tipos de passes para as pessoas mais carentes, para o trabalhador. Então já é uma batalha que eu acho que foi vencida, eles conseguiram vencer e venceu para a população. Sem dúvida. E qual que era a pergunta? Qual o futuro dos movimentos? Vamos protestar agora sobre o quê? Agora o movimento, a gente tem que ficar muito bem esperto relacionado a esses movimentos, porque agora a grande imprensa entrou na jogada. E a imprensa, a grande imprensa, que é a Globo, o Jornal Estado, Folha, Record e coisa e tal, que está na mão de 6 famílias no Brasil, né? Toda a imprensa brasileira está na mão de 6 famílias. Nós temos que tomar muito cuidado, porque eles já estão com segundas intenções, certo? Eles já vêm com segundas intenções, já vêm falando em impeachment da Dilma. Por quê? Isso é absurdo. Eu acho um absurdo isso daí, eu acho... Certo? Eu acho um absurdo. Então, eu acho que a gente tem que ficar esperto para que esse movimento, que eu vi agora há pouco tempo um jurista
professor da universidade em São Paulo, não vou falar agora o nome da universidade, agora que eu não me lembro, certo? Ele falou que ele está com medo porque o movimento não é um movimento de massa. Não é um movimento das massas, é um movimento da classe C alta, de um pessoal que não reivindica nada, que não usa transporte público, certo? Que não está sendo afetado com o transporte público. Então, eles estão muito preocupados com isso daí. Ó. Nessa linha, acho que a Rede Globo ontem mostrou aquele rapaz que usa não sei quantos ônibus, até acho que de receio disso, eles já mostraram que nessa passeata foi gente que usa mesmo efetivamente esse transporte público, acompanharam aquele moleque, aquele cara que pega 3 ônibus, metrô, até chegar lá, o 2 horas dele, tá, leva 2 horas de viagem, então, até acho que de receio disso. Uma coisa que eu acho importantíssima é que a população, principalmente os internautas, procurem se informar mais sobre aquilo que está dentro do Facebook. Nem tudo que consta no Facebook é correto. Essa história da PEC 37 é importantíssima. Importantíssimo. O Ives Gandra é um dos grandes juristas que falou disso. Não se vai tirar poder do Ministério Público investigar. Ele pode requisitar provas. Requisitar é diferente de requerer. Requisitar é mandar fazer. Requerer é quando a gente pede. Quem requisita, manda. Quem requer, pede. O Ministério Público pode requisitar que a polícia pratique atos que ele determinar. Ou seja, ele não vai ficar alijado, ele não vai não investigar mais. Ele continua com o poder e a faculdade de investigar do mesmo jeito conforme está na Constituição. O que o professor Ives Gandra deixa claro é que o que não pode acontecer é ele escolher o que ele quer. O que não pode é ele, como acusador, ele ser investigador e acusador, porque senão daí o jogo fica com 2 pesos e só uma medida. Inclusive a ordem dos advogados... Entrou claramente. Por quê? Porque veja o seguinte... O advogado não pode investigar. Nós não podemos investigar, nós só podemos defender. Agora, ele pode criar a prova e ainda acusar. Fica muito desigual. Como o Ministério Público, na maior parte das vezes, ele é parte no processo, parte acusadora, ele funciona como fiscal das leis, da lei e como interveniente em algumas oportunidades. Na maior parte das vezes, num processo, ele é literalmente parte. Ele tem grande respeito pelo Ministério Público, acho fundamental, está na Constituição, é fundamental para a consecução da justiça brasileira, mas ele não está impedido de fazer prova. É um engano disso. Então, vamos nos informar mais. Andaram falando que a PEC 33 ia retirar do Supremo a possibilidade de ser a última instância. Mentira! PEC 33, ela fala da obrigação do jornalista, para ser jornalista, ter diploma de jornalista. Não tem nada a ver com isso. Vamos nos informar mais, gente. O movimento é importante, é fundamental, mas ele tem que ter objetivo, ele tem que ter foco. Tem coisa que dá para a gente exigir mudança, tem coisa que não vai dar. Não tem como caçar Dilma sem um fato específico, como aconteceu lá com o Collor naquela época. Não adianta ficar dando tiro em várias frentes, porque você daí perde a credibilidade e a objetividade. E não adianta falar para Dilma mandar prender mensalista. Imagina, isso não é ela que faz. Não é ela que faz. Não é ela que faz. Então, além de ter uma manifestação, a manifestação precisa ser... De investigar Lula, não tem como ser feito isso sem algum fato claro e objetivo para se chegar a isso. É impossível você querer ficar dando tiro, prenda o cara, agora tira, olha, até isso saiu, tira a Dilma e põe aquele Joaquim Barbosa. Gente, o cara, que isso? Aí é golpe, por favor. Isso é golpe, sabe, contra a democracia. A gente tem que se informar mais. Eu recebo, também eu aprendi a entrar no Facebook, né? Então eu fico lá, então eu sou suspeito de falar, porque eu sou petista, com orgulho, muito orgulho de ser petista. Nós criamos o PT aqui em Itapetininga há mais de 30 anos, então é um trabalho de muito tempo, gente, que o PT está construindo, está fazendo dentro de Itapetininga, dentro do Brasil. Tem muita coisa que nós conseguimos fazer, ou melhor, através das pessoas que foram eleitas pelo PT, que mudou a cara do Brasil.
eu recebo algumas postagens, que faz. Isso. Certo? E outro dia eu recebi uma de uma pessoa, que eu conhecia, que eu tinha ela como uma pessoa muito importante para Itapetininga, certo? De repente ela postou lá, compartilhou, olha a fazenda do Lulinha, filho do Lula. Certo? Nem Aí eu olhei aquela fazenda. Essa foi engraçada mesmo. Você chegou a ver? Eu vi. Aquela fazenda não é do... Olha como são pessoas de caráter, de índole má, certo? Fazer um negócio desse. Essa fazenda que eles postaram como se fosse do Lulinha, filho do Lula, é Exalc em Piracicaba. É a escola de agronomia. Então, o pessoal tem que ficar, aquilo que o Fábio falou, tem que investigar, tem que investigar. Investigue, vão ver se é real. Não fique postando coisas assim mentirosas, que ele sabe que é mentira, certo? Procure fazer coisas, pesquisar. Pesquise. E olha, sobre essas PECs, para não fazer coisas erradas. Sobre essas PECs é muito fácil fazer isso. Você pode ir no site do Senado Federal, tem lá todas as PECs. Nós temos hoje mais de 1.730 PECs para serem aprovadas. É uma reforma integral na Constituição. Uma Constituição que é emendada. O que é PEC? Proposta de emenda constitucional. Nós temos hoje 1.735. Se forem todas aprovadas, é praticamente uma Constituição nova. Então, eu acho que assim, é muito fácil. Nós temos hoje uma internet facilitada. Dá para se pesquisar isso antes de se postar qualquer coisa ou compartilhar, seja o que for. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui, aproveitando que a presidenta, né, como ela gosta de chamar, presidenta Dilma estava reunido em Brasília e formou 5 itens contendo nesse pacto, que é: Dilma anuncia plebiscito por reforma política em novo pacto. Dilma anuncia plebiscito por reforma política. Em reunião com prefeitos e governadores das 27 unidades federativas, a presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta segunda-feira em Brasília que irá pedir um plebiscito popular convocando uma reforma política no país. Ela anunciou um novo pacto com estes itens aqui: pacto por responsabilidade fiscal nos governos federal, estadual e municipais, no caso. Pacto por reforma política, incluindo um plebiscito popular sobre o assunto e a inclusão da corrupção como crime hediondo. Pacto pela saúde, importação de médicos estrangeiros, importação entre aspas, de médicos estrangeiros para trabalhar nas zonas interioranas do país. A presidente anunciou ainda novas vagas de graduação em curso de medicina e novas vagas de residência médica. Pacto no transporte público. A presidente afirmou que o país precisa dar um salto de qualidade no transporte público nas grandes cidades, com mais metrôs, VLTS, que eu não sei o que é, e corredores de ônibus. Pacto na educação pública. Pediu mais recursos para a educação. A presidente voltou a falar que é necessário que o Congresso aprove a destinação de 100% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação. Então esse encontro aqui foi com os prefeitos, governadores e com o movimento lá do Passe Livre de São Paulo, que ela recebeu em Brasília. O que você achou da proposta, Fábio? Eu achei ótimo, achei válida, e isso mostra que efetivamente a pressão da população, ainda pouca gente, porque nós temos mais de 100 e quantos milhões, só foi 1 milhão para a rua. Tem pouca gente que foi à rua, eu acho que precisava ter ido mais gente. Mas mostrou a força que a população tem quando está unida. O que eu acho que precisa é esquecer um pouco dessa coisa lá de esquerda, direita, partido do centro. É uma questão, é um pacto federativo, que gostam tanto lá de falar. Esse termo eu acho uma bobagem, até não precisava ter um termo desse, podia ser um outro termo. É que já virou chavão, já virou lugar comum. Para que a gente mude coisas fundamentais e para privilegiar valores fundamentais que estão na Constituição Federal. Não interessa se é centro, se é esquerda, se é direita, não interessa se é partido. O que interessa é a população que precisa de justiça social nos 3 níveis. E não importa que coloração tenha ele. Infelizmente, a bomba estoura em todos os estados, em todos os municípios. Mas, na minha opinião, estoura de uma maneira mais forte e mais intensa no governo federal, porque é o maior arrecadador de toda a União. Ele, quer queira ou quer não, pela Constituição Federal,
ele faz a arrecadação principal. E os outros, sejam estados ou sejam os municípios, são sempre poderes com chapéu na mão, que tem que ficar indo atrás do governo federal, às vezes por intermédio de deputados e senadores, lá para pedir verba, emenda, programa, não sei o que e tal. Isso mostra que a arrecadação principal na mão da União não está retornando em benefício como devia estar sendo assim. Isso foi nos 8 anos do PSDB, está nos 10 anos do PT, que, na minha opinião, fez muita coisa importante, muita coisa boa, mas não está o paraíso que poderia estar sendo quem mais arrecada. Algumas coisas eu acho fundamentais, mas eu só quero que quem está ouvindo a gente ou está vendo, pense numa coisa. O fato de considerar crime hediondo alguns crimes que todo santo dia são, a cada minuto acontecem, por um acaso teve a diminuição desses crimes? Não. Não é colocar como crime hediondo que o crime vai diminuir. Isso a nossa experiência já mostrou. O fato de pôr como crime hediondo não vai resolver nada. O que vai resolver são alterações nos códigos e na Constituição que possibilite uma efetiva e rápida elucidação disso. E possibilite uma execução de pena mais rápida. Sem isso não adianta nada. Pode pôr uma pena de 180 anos. Pode pôr como crime bárbaro, de 180 anos, não vai resolver absolutamente nada. Isso tudo é muito importante. Esses 5 pactos são muito bons, são muito válidos, mas tem coisa que eu acho que nós temos que ir nos valores fundamentais que estão na Constituição Federal e que estão sendo esquecidos governo após governo, não importa qual. O VLTS aqui, obrigado, tio, pela ajuda aqui, meu tio que está assistindo lá em Campinas, é veículo leve sobre trilho. Legal. Viu, falando... E o plebiscito para a reforma política é justo? Eu acho justo, eu acho que é uma medida bem democrática da nossa presidenta, né? Muito democrática, pensando em tudo que está acontecendo. Né? Não foi assim a ela que quis, porque o povo que saiu. Então, mas ela vê tudo isso como democracia, sim, por exemplo, a vaia, né? Mas, as vaias, né? Mas quando, por exemplo, você fala, por exemplo, de ninguém pensar ao contrário e contra a população, então eu já vou antecipar para você, certo? Os 100% dos royalties destinados à educação. Você sabe quem foi contra esses 100% do royalty? Votou contra. Não. Um deputado que foi eleito, teve bastante voto aqui em Itapetininga, o Mussi, ele votou contra. Os 100%. O Marcos Feliciano votou contra. O PSDB, a bancada do PSDB votou contra os 100% do royalties. Certo? Agora, eu vejo um grande problema no governo PT, certo? Que é a relação dele com os estados e os municípios. Porque quando a gente fala em educação, nós vamos observar que existe muito dinheiro que vem para os municípios com o objetivo de implementar a educação. Mas os municípios não têm propostas para desenvolver, para trabalhar esse dinheiro, certo? Falta projeto, né? Falta projeto. Você vê do governo federal que eles falam que tem muito dinheiro para ser investido, mas as prefeituras não apresentam. Não apresentam projetos para se investir na educação. Então falta técnicos, pessoas com mais visão ou mais funcionários para trabalhar ali dentro, para conseguir gastar aquele dinheiro, certo? E eu estava com um raciocínio em outra coisa e perdi o raciocínio e ia falar dele. Mas da educação. Da educação, então, tem muito dinheiro que chega até os municípios e eu acho que o governo federal não está conseguindo fiscalizar. Ou talvez mandar alguns técnicos para o município para ajudar a trabalhar esse dinheiro, para se investir em alunos, em professores, em cursos, certo? Mas que tem dinheiro, tem, Fábio. Tem, não tem a menor dúvida. Pense só numa coisa, Fábio, agora, aqui em Itapetininga. Itapetininga foi a única cidade do Brasil que devolveu o dinheiro da UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E da internet grátis também. Da internet grátis. Que não era para ter feito. Certo, coisas que ia beneficiar a população. Me falaram, mas vai ficar caro para o município. Viu? Não fica caro para o município, isso daí é investimento no cidadão.
A UPA, unidade de pronto atendimento, que seria de excelência para o município. Agora, por exemplo, a greve dos funcionários do hospital regional, a UPA poderia não suprir tudo isso, mas seria uma alternativa e ajudar. Então, eu vejo que falta um pouquinho de projeto, não só na educação tem bastante projeto, mas não conseguiram ainda gastar todo o dinheiro que mandam, mas na saúde, na Secretaria de Cultura, não tem projeto nenhum, gente. Fábio, você é a favor do financiamento público de campanha? Pois é, eu até queria falar alguma coisinha sobre isso, porque veja o seguinte, se vão pôr como crime hediondo essa questão da corrupção, salvo engano, foram 70 bilhões que foram consumidos pela corrupção no último ano. Se esse dinheiro fosse efetivamente aplicado na população, quanta coisa podia ter sido feita? Quer dizer, tem muito dinheiro? Tem. É de um ótimo dinheiro? Não vamos esquecer, só para dar uma alfinetada, é dinheiro de nome real, cujo plano foi votado contra pelo PT. Então, assim, todos votam contra? Eu voto porque não é o meu partido que fez, é outro partido que tá propondo e tal. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso. Então, assim, todos já votaram contra, um já votou coisa super importante, outro já votou contra também e tal. Eu sou assim, se for propor como crime hediondo isso, que ponha como consequência da condenação que a pessoa condenada por corrupção não possa assumir cargo sequer dentro de partido, porque eles recebem do fundo partidário, que é dinheiro público. Então, de nada vale que você tire o Genuíno do cargo dele, o João Paulo Cunha do cargo dele, e ele seja absorvido pelo PT com cargo interno com 8 ou 10 mil reais por mês, ou seja, de qual partido for. Eu acho que financiamento público não vai evitar que as empresas grandes deem grana para financiar. Maravilha, vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. Festa na Roça 15 anos! Sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Com Trio Virgulino, Aruan e Rodrigo Tigre, DJ J, Marquinho Camargo e John Vibe. E ainda tem barracas típicas, fogueira, ator mecânico e queima de fogos. É sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Festa na Roça 15 anos! Essa você não pode perder! A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre nessa segunda-feira fria, dia 24 de junho. Todo mundo aí tomou chuva, tomei chuva pra caramba hoje, tá difícil hoje. Para terminar, o que você acha da PEC 280, Galo, que reduz de 513 para 280 deputados? Seria interessante, né, gente? E
se esses deputados tivessem um pouquinho mais de... Poderia ganhar um pouquinho menos também, né, meu? Ter um pouquinho mais de ideal, não só fazer carreira como deputado, como político, né? Porque tem muitos ali que fazem carreira, tem alguns que trabalham de fato, mas eu acredito que seria... O que eu acho interessante na política é que como as pessoas mudam de opinião, né? O Fernando Henrique Cardoso, ontem estava no jornal, aquele jornal da Bandeirantes que passa, esqueci o nome daquele jornal, ele, o Gabeira, o Mitre, mas... Isso, só eles três. E o Boris. E o Boris Casor. Falou assim que a falta de alternância no poder é algo preocupante para a democracia. Aí você vai em São Paulo, que é o principal estado do país, eles estão há quanto tempo? Mas aí é pelo voto. Mas é difícil, né? Então. Mas ele estava criticando o PT, do PT tá 10 sim, anos, eles estão há 20 em São Paulo, é difícil. Não muda. Não, É totalmente incoerente. Os princípios valem para uns, mas para outros não. Para outros não vale. Vamos falar um pouco de... Quer comentar Da isso? PEC, essa PEC aí, eu acho espetacular. Eu acho até que o sistema bicameral, para mim, que é Câmara e Senado, não devia existir no Brasil. Porque eu acho que é uma perda de tempo, é um gasto público maior. Também acho. O gasto público nosso já é tão grande. Unifica, já que tem um único nome de Congresso Nacional, faça só um, ponha todos eles juntos. Mas não com esse número, baixe o número, até porque você tem uma representatividade muito mais forte. Por quê? Porque hoje em dia tem aí partido dos menores em que o cara entra com 15 mil votos, com 5 mil votos, e outros que precisam de 180 mil para poder entrar. Podia ser uma coisa mais... Podia acabar o Senado Federal. O Senado. Extinguir o Senado Federal e ficaria Só deu certo na Grécia. Há 5 mil anos. Pois é, o Congresso Nacional, né? Ficaria só o Congresso, enxugaria bastante, enxuga. Já que nós somos um presidencialismo, esse Senado dá a impressão até de ser um parlamentarismo, certo? Então eu acho que enxugaria muito. Faz um plantão desse PEC aí, coloca para votar o que é necessário, que já ficou obsoleto, joga fora. É uma das propostas da Dilma. De acabar com o Senado? Tá vendo? Tá bom? Falar que ela vai é uma das propostas da Dilma. É que se você se manifestar, você já imaginou? Mas é uma das propostas dela. Vamos para Itapetininga, então. Aprovado o projeto de revisão salarial dos funcionários municipais de Itapetininga. A Câmara aprovou com emendas dos vereadores Denise France e Adilson Ramos o projeto de lei complementar 7 de 2013, encaminhado pelo prefeito de Fiore, concedendo a partir de 1º de julho revisão salarial de 7% extensiva aos inativos pensionistas e funcionários do CEPREM, excetuando-se os que são reajustados pelo regime geral de previdência social. No mesmo projeto aprovado, ficou concedido abono salarial aos funcionários municipais por um período de 12 meses, prorrogável por igual período a partir de 1º de julho no valor de 150 mensais. Paralelamente, o auxílio mensal foi reajustado para R$200. Fábio, o que você achou desse reajuste? Em boa hora? Achei ótimo, achei muito bom. Eu acho que sempre tem que... eles têm que receber melhor, não tenha dúvida. O nosso índice salarial aqui é muito baixo, eu não tenho dúvida disso, mas eu gostaria muito, e não me entendam mal, eu gostaria muito que na prefeitura aqui de Itapetininga houvesse o que eles chamam de meritocracia. O que é isso? Gente que efetivamente trabalha receber proporcional ao que produz. Não para que você vire uma fábrica, não é isso. Mas para que você pague com justiça. Por quê? Porque o funcionário público, embora seja fundamental, é importante ser respeitado, é importante ser valorizado, mas a valorização dele parte principalmente, sobretudo, do serviço público que se presta para a população. Se é o contribuinte que paga, se sou eu, você, nós todos aqui, que recolhemos tributo, e uma parte disso vai para o salário do funcionário, nada mais justo de que a burocracia seja enxugada, seja diminuída. Ela tem que acontecer, é óbvio, por questão de segurança tem que acontecer, mas tem funcionário que precisa ter um outro olhar para poder enxergar cidadão do povo. Isso eu falo em qualquer esfera, não é na prefeitura em Itapetininga só. Funcionário público com essa garantia de estabilidade é um tiro muito arriscado. Na minha opinião, ele deveria ganhar efetivamente por o que ele mostra fazer. Óbvio que tem que ser respeitado, óbvio que tem que ser valorizado. É muito importante que pague melhor.
Até porque você vê, funcionários do legislativo ganham sempre muito mais do que do executivo. Essa defasagem não podia acontecer. Verdade, é um que, por exemplo, às vezes o cara tem a mesma atribuição. Motorista de um do outro ganha mais do que o outro. Eu vejo que os 7% não foi aumento, né? É uma reposição salarial. Partindo disso daí, nós vemos que foi uma reposição salarial. E os 150 que ele deu de abono, esse não incorpora no salário, amanhã ele pode tirar e acabou. Eu acho que os funcionários mereciam mais. Além disso, eu compartilho do seguinte, um plano de carreira. Um plano de carreira seria muito importante para começar a valorizar, daí entra esse fator aí, valorizar o funcionário público. Quando o funcionário público é bem valorizado, não que isso justifique o seu bom atendimento ou não, ele começa a atender melhor a população. Diga-se de passagem, por tudo que eles estão ganhando, ainda eles prestam um serviço bom para a população. Apesar de que eu tenho visto atualmente, não é a culpa deles, mas a cidade está muito suja. Tem muito lugar sujo que devia... Bom, não entra em... Mas acredito que plano de carreira. Um plano de carreira seria muito importante. Incorporar esse abono salarial, certo? E passe para que ele vá trabalhar, a cesta básica, certo? Então eu acho que são algumas coisas que valorizam o funcionário e com isso ele vai dar um atendimento melhor ao cidadão. Fábio, em debate na Câmara dessa questão do salário, aí, até aventaram alguém, não lembro quem me falou, que o aumento do salário dos secretários é inconstitucional. Concorda? Olha, precisaria dar uma lida sobre que tipo de argumentação que foi falado isso. Porque assim... exatamente do salário, da proporcionalidade entre o aumento dos secretários e o aumento dos funcionários, que tinham que seguir mais ou menos o mesmo parâmetro. Então, só que o que nós não podemos esquecer é que um é cargo comissionado, o outro é cargo efetivo. Quando for mandado embora, eu não concordo, eu acho caro, eu acho alto. Eu acho um ótimo salário, eu acho muito alto para Itapetininga, acho que poderia ser um pouco menor, não tenho a menor dúvida, embora eu acho que isso não é o pior de se fazer, porque o cargo comissionado, se for mandado embora, ele sai sem nenhum direito trabalhista. Ele vai sair como ele entrou, sem levantar nada, sem pegar nada. Então, assim... legalmente como o outro funcionário sairia, tá? Eu não vejo inconstitucionalidade nesse primeiro momento, pelo menos no primeiro momento eu não vejo inconstitucionalidade, pelo fato de que um é cargo comissionado e o outro é cargo público efetivo, é do organograma. Até porque é o seguinte, eu vi na sexta-feira, vocês estavam aqui reunidos, e estava se falando muito sobre o 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, naquela sexta-feira. Infelizmente, isso é claro. A lei de responsabilidade veio para pôr um freio nisso mesmo, que é para não passar disso. Porque se eu onerar o meu orçamento com mais do que metade com o pessoal, aonde eu vou pôr o restante? Eu só queria que eles explicassem o quanto sobra, porque se tem isto de teto máximo com o funcionalismo, se tem 25 com a educação, 18 com a própria saúde, o quanto sobra? Do seu orçamento sobra nada, sobra muito pouco. Então, eu acho que tem coisa que tem que ser rediscutida nesse pacto federativo ou nessas brigas que estão tentando fazer. Olha, uma proposta importantíssima do senador Cristóvão Buarque que poderia resolver o problema da educação pública. A obrigação de que todo homem público pusesse o filho obrigatoriamente na escola pública. Acabava com esses problemas da escola pública. Não ia ter polícia dentro da escola, fora da escola, não ia ter droga na porta da escola. Ia ser muito melhor, não tem a sombra de dúvida disso. Ou a proposta da esquerda de universalizar a escola pública e acabar, extinguir a escola particular. Só ter a escola pública. Essa seria... Concorda? Concordo. Qual das duas ideias concorda? Concordo. Acabar com as escolas particulares. Né? Até porque daí eles iam ter que pôr na escola pública mesmo, os políticos iam ter que pôr na escola pública. Porque o problema no Brasil, quando a gente fala de escola pública e escola privada, é o seguinte, que as escolas, por exemplo, a pessoa que tem um poder aquisitivo estuda na escola particular
na escola privada, certo? Tem uma boa, porque os melhores professores hoje, eu sou professor de escola pública também, né? Mas os melhores professores das escolas públicas estão passando para as escolas particulares, certo? Então eles têm um ensino melhor e daí eles entram depois nas universidades que são públicas. Certo? Inverte-se. Inverte-se, por exemplo, ou deveria ser o contrário, certo? Ter as escolas públicas, todos estudarem na escola pública, até o ensino, do ensino fundamental, até o colégio, e daí que nós teríamos as universidades particulares. Mas daí o que acontece? O cara tem mais condições, tem maior preparo nas escolas municipais, e daí nas escolas privadas, daí ele entra com mais facilidade nas escolas públicas, que são de graça e, por excelência, ótimas e quem universidades. Estudou em escola pública vai ter que pagar a faculdade para se formar. Né? Vai ter que pagar a faculdade para se formar quem estudou. Interessante, né? Porque é um negócio totalmente louco, né? Tudo. Então, foi alguma coisa assim, tem que começar a mudar. Então, eu sou a favor mesmo de acabar com as escolas privadas até o colegial. Maravilha. Só a escola pública. Vamos falar um pouco de saúde agora. Secretário Municipal de Saúde de Itapetininga, Felipe Tibes Galvão, compareceu à Câmara Municipal na sessão ordinária do dia 20, ou seja, quinta-feira passada, atendendo à convocação oriunda do requerimento do vereador Milton Neri, para falar sobre a situação do Hospital Regional. O presidente da Câmara, vereador André Luiz Bueno, suspendeu a sessão e franqueou a palavra ao secretário, que após manifestação inicial passou a responder às indagações dos vereadores, que por sinal foi relacionada aqui basicamente ao Instituto Varte, às consultorias e ao famoso caso agora aqui da greve do funcionário público, do funcionário do Hospital Regional de Itapetininga. Esse buraco sem fundo da saúde, um dia vão tapar essa saúde, o problema vai passar para o próximo ou vai ser recorrente? Olha, eu tenho vários amigos médicos, vocês também têm, obviamente, é uma classe que não é tão fácil. A gente sabe que não é uma classe assim, eles adoram ir lá e vão ganhar pouco e vão ficar lá. Lógico que é complicado, é complexo. Você falar em saúde pública é complexo, não tem a menor dúvida. Mas que tem como fazer, tem. Que dá para ser feito, dá, isso não tem a dúvida que dá. E ele, Felipe, eu acho que já está mostrando a que veio agora. Mais do que até quando ele entrou, há 5 meses atrás. Ele já brigou, ele já batalhou e ele está administrando no peito e na raça. O que é muito importante, é muito bonito ver isso, é muito legal ver isso. Eu acho que a gente que mora aqui em Itapetininga, a gente quer ver isso, quer ver alguém que efetivamente brigue, lute e que vá fazer a diferença. Pelo que a gente percebe de fora, ele tem intenção de fazer com que a coisa rode bem. Inclusive eu assisti pela televisão, eu vi a entrevista do Felipe, né? E eu não queria estar na pele dele, nem ganhando o que ele está ganhando, eu não queria estar na pele dele, porque é uma situação bem complicada. Dizem que o pior cargo de uma prefeitura é a Secretaria de Saúde. Deve ser. É pior do que ser prefeito. Deve ser mesmo, porque acho que tudo cai ali, né? Então, é a hora que você está... Porque eu acho que a saúde deveria ser de primeiro mundo, o paciente ser bem atendido, né? A hora que ele está mais debilitado, ele não pode atender porque o hospital está em greve. Mas eu penso da seguinte maneira, eu acho que falta transparência. Tem que ter transparência, abrir, viu? Aonde que gastou isso daqui? Mostrar no hospital, viu? Para os médicos, mostrar para todo mundo. Aonde que está, onde que foi gasto isso daqui? Por que foi gasto? Certo? Aí, ele tira aquele peso da costa dele. A partir do momento que ele abra, para que todo mundo possa ver, fala, viu gente, entrou menos dinheiro do que se gastou. Por que entrou menos dinheiro? Porque nós gastamos nisto e nisto. A partir do momento que tem uma transparência, que mostre uma transparência, que o Conselho Municipal de Saúde seja atuante, cobre, fiscalize. E mostre, né? E mostre. Eu acho que não vai precisar nem instituto nenhum para que a gente pague ainda mais uma fortuna para o instituto, que vem gente de fora aqui, que vai
que já veio, é o segundo, é o terceiro que está entrando aqui em menos de um ano, não é isso? Em menos de um ano, é o SAS, o VART, e agora está entrando outro. Quanto que a gente já gastou com esses institutos? Não resolveram nada, gente. Põe a transparência nisso daí, põe o Conselho Municipal de Turismo com pessoas, perdão, o Conselho Municipal de Saúde. Está puxando sardinha para o seu lado, né? Para ser atuante, para trabalhar, para fiscalizar, pessoas idôneas, pessoas que queiram mesmo ver Itapetininga, a saúde de Itapetininga. E mostre para todo mundo, ó gente, não deu o dinheiro. Isso é gestão só. É só gestão. Não deu o dinheiro, vocês me perdoem, mas a próxima a gente vai fazer de tudo para que esse dinheiro chegue, seja gasto de uma maneira mais eficaz. E não está enchendo o bolso desses institutos que vêm aqui, fazem um orçamento, cobram não sei quanto, daí vão fazer lá o que eles fazem mesmo? Lá um estudo, daí no estudo eles gastam 500 mil reais, gente. Consultoria. Aí vão fazer uma consultoria, gastam 500 mil reais. Não precisa isso daí, gente. Então eu acho que tem como mudar. Fábio, e esse histórico nosso aí de más gestões aí no hospital regional? Chegou a hora de mudar isso? Isso vem desde quando era Santa Casa. Santa Casa sofreu intervenção. Sofremos o governador disse que teríamos um hospital de elite. Fazendo a venda de... Eu me lembro de ter residido numa casa na Rua Leôncio Pinheiro, número 488, e essa casa era da Santa Casa. E nós pagávamos aluguel para a Santa Casa. Esse imóvel era da Santa Casa. Existe o imóvel? Imagine, já foi vendido tudo. A prefeitura também já tem dívida até hoje da época da Santa Casa? Tem, não tem dúvida. Tem, claro que tem. Não tem a menor dúvida. Então, infelizmente, a questão é gestão pública. Ou da coisa pública. Se vai ser regional, se vai ser municipal, se vai ser no centro, se vai ser no canto, no fundo, se vai ser uma pessoa que vai gerir outra, desde que seja transparente e mostre, é o que o Galo falou, acho fundamental isso, desde que seja transparente e mostre, o que não pode é a crítica ser infundada. O que não pode é ir pelo Facebook, achar que está tudo certo e começar a meter o pau. O que precisa antes de tudo é ver. Então, assim, esse Instituto VART foi visto antes. Olha, não tem outra experiência, não põe o cara. Mas não tinha o que fazer. Põe alguém, não tinha ninguém, põe o cara por 3 meses. Aí viu que deu problema, parou. Ótimo, parou. O que ele, Felipe, fez? Ele fez o que tinha que fazer. Ele foi lá, brigou, batalhou, lutou, brigou mesmo, fisicamente, hoje ele está tocando. É muito importante que tenha gente que faça isso. Mas daí você sai de uma crise e entra em outra crise, que é a greve dos funcionários. Então, veja bem, essa área é uma área que é um nervo exposto 24 horas. Eu acho que seja qualquer lugar, em qualquer prefeitura, em qualquer nível da nossa nação, estado ou união, a saúde é o ponto mais sensível que tem. É o mais difícil lá de lidar. Seja ministro, seja secretário de Estado, seja daqui, de qualquer lugar. É o pior. Eu acho até que devia ganhar mais do que os outros. Porque o que mais leva chumbo, o que mais leva crítica o tempo inteirinho. Então sempre vai ter crise. O bom administrador passa por todas elas com inovação. Crise vai ter em todo momento, seja qual administração for. Vai ter sempre crise. O que mostra é como você sai dela. Aí mostra se isso é bom ou não. É a maneira como você sabe. E essa greve dos funcionários? Então, só completando, por exemplo, só não existe crise num hospital em um lugar no mundo, que é em Cuba. Lá felizmente, não existe a crise. Certo? Até porque a gente nem sabe se existe, a gente também não sabe. Não sai de lá a crise. Então, mas em qualquer lugar do mundo, se você for em qualquer hospital, existe isso. No Einstein não tem crise, não tem crise. Quanto se gasta? 10 mil reais por dia, né? Então não tem crise mesmo. Mas eu acredito que dá para... Qual foi sua pergunta mesmo? Da greve, se isso vai prejudicar os funcionários. Já está prejudicando, né? Imagine quanta gente está deixando de ser atendido, quantas pessoas, mesmo os funcionários, devem estar nervosos, falando, puxa, eu não recebi, não vou receber, eles têm família. O
ou mesmo os pacientes que poderiam estar indo lá no hospital não estão sendo bem atendidos, certo? Então, é um problema sério mesmo, viu? Que vai ter que resolver a prefeitura por tudo fruto do Instituto, né? É uma pena, porque infelizmente sobra isso, né? Mas eu tenho fé de que esse rapaz, esse Felipe, eu até falo rapaz porque acho que é mais novo que eu, está com boa intenção e está mostrando força e garra. Tá. Fábio, eu estive no Hospital Regional em Sorocaba, acho que uma semana e meia, mais ou menos, ou uma semana e meia. A funcionária, fui lá para buscar o meu prontuário, a funcionária do hospital me pediu 1000 perdões, porque faz 2 meses que eu solicitei um documento lá, e ela falou, ó, no mínimo 90 dias. Aí eu fui conversando com ela e coisa e tal. Ela falou que tem um déficit de 80 funcionários administrativos no Hospital Regional de Sorocaba. 80 funcionários. Ela me falou, fora o que trabalha lá, enfermeiro e coisa e tal. Administrativo. E Sorocaba que tem uma arrecadação bilionária. Então, mas esse é um hospital regional, tem indústria, né? No seu então, peito. lá, 80 funcionários, ela me falou. Na parte... É o BOS, não é? O BOS? Não. O BOS. É aquele, eu não sei, é o hospital regional. O BOS é dos olhos, né? É dos olhos, é um pouco de olhos. Não, acho que não é o BOS, não. Mas isso... A gente volta com essa informação. Isso é uma culpa. Ela falando, uma das gerentes lá que estava nos atendendo, ela falou uma culpa do governo estadual, certo? Que não faz concurso público para preencher aqueles cargos. Eles estavam desesperados. Ele falou, tem só essa funcionária para atender milhares de pessoas aqui. Ó. Então, está um problema seríssimo na saúde no estado de São Paulo. Maravilha. Esse é o Jornal Cidade Livre de hoje. Só para, antes de terminar o programa, foi no show do Toquinho ontem? Não fui. Não foi no show? Não. Foi também, mano? Não foi. Tava com ingresso para ele? Por quê? Tava com ingresso. Aconteceu alguma coisa? Então, o show do Toquinho aqui, para terminar o nosso programa, brincadeiras à parte, foi cancelado ontem aqui em Itapetininga. Mas por quê? Segundo a prefeitura, que nos informou através da Secretaria de Cultura, o cantor Toquinho não fez o show em razão da ausência da empresa contratada para fazer o som do evento. A referida empresa ofereceu o menor preço conforme a exigência legal, porém não compareceu na data marcada para prestar o serviço. Razão essa que fez o show ser adiado. Então o Toquinho que ia tocar lá, Aquarela do Brasil, não tocou em Itapetininga, vai tocar dia 14. Mas por que será que a empresa não foi lá fazer o trabalho para o Toquinho? Você tem algum A conhecimento? prefeitura disse assim, a prefeitura tomará as medidas legais cabíveis. Mais uma vez, destaca que os ingressos estão esgotados, mas que todos continuam valendo para o próximo dia 14. Nosso jornalista Maurício Herman está levantando essa informação. Amanhã a gente volta para informá-los. Fábio Coelho, muito obrigado. Muito obrigado a você, ao Galo, a toda a turma, a toda a equipe, a quem nos ouve e a quem nos vê. Para mim é uma grande honra estar sempre aqui. A honra é nossa de tê-lo aqui. Galo, muito obrigado. Obrigado eu por mais um dia estar aqui junto com vocês, conversando com o pessoal, dando o ponto de vista da gente, né? Muito obrigado. Obrigado, Galo. Obrigado, Fábio. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Lembrando que às 20 horas a TVI transmite ao vivo a sessão da Câmara dos Vereadores de Itapetininga. Então acompanhem para ficar sabendo o que vai acontecer. Tem promessa de protesto novamente lá na Câmara hoje. Fique com Deus. Amanhã a gente está de volta. Até lá.